Chegamos ao terceiro tópico do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. O tema é a presença de Deus. Irmão Fábio, qual era o propósito original de Deus ao estabelecer seu santuário em meio ao seu povo? Então, o texto de Êxodo 25:8 diz assim: me farei um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, a ideia de Deus é estar perto do povo, ter essa proximidade. E a gente sabe hoje, né, quanto mais proximidade temos de Deus, a purificação acontece, né? E é essa necessidade, porque não conseguimos nos purificar. Só é Deus que realiza essa obra. Então, quanto mais próximo Ele estiver de nós, melhor ainda. Exatamente. E esse foi o propósito de Deus. Então, Ele queria estar no meio do seu povo para que sua presença fosse sempre vista. Automaticamente, isso cultivaria na mente do povo a lembrança de que Deus está aqui. E esta convicção nos leva a viver uma vida diferente, né? Imagine se em todos os momentos da nossa vida nós tivéssemos sempre a clareza em nossas mentes de que Deus está me vendo, que Deus está comigo, que Deus está me auxiliando, que existem os anjos relatores ali acompanhando também o que estou fazendo de certo, mas também o que estou fazendo de errado. Se tivéssemos mais consciência? Isso, consciência, exatamente o termo. Se tivéssemos mais consciência disso no nosso dia a dia, quantas coisas que talvez ainda estejamos fazendo, não faríamos. Porque, poxa, Deus está aqui comigo, Jesus deu a sua vida exatamente para que eu me liberte dessa tentação, desse detalhe, daquilo outro. Não, então não vou fazer isso. Mas quando nós nos esquecemos... às vezes, quando nós estamos no ambiente de trabalho que é filmado, então, às vezes, o funcionário ele se preocupa, né? Porque está sendo visto, né? E só que não temos essa consciência com Deus, que também pode ver tudo. Exatamente. Entendeu? Esquecemos desse detalhe. E quando a gente esquece disso, nós que temos a proposta da busca da santidade, a gente acaba entrando por caminhos que não é bacana. Então, durante aquele tempo que o povo de Israel esteve no Egito, eles perderam muito dessa sensibilidade de perceber Deus estando com eles, né? É diferente de quando nós vemos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que eles buscavam a Deus e Deus falava, olha, pode fazer isso, eu estarei com vocês e tal. E daí eles passam um período ali de alguns séculos no Egito e perderam essa consciência acerca de Deus. Então, quando Deus tira do Egito, Ele fala, olha, povo, constrói um santuário, eu vou estar no meio de vocês. Era exatamente para marcar de uma forma muito nítida na mente deles, olha, estou sempre com vocês, estou caminhando com vocês, estou cuidando de vocês, estou aqui. E não se esqueçam disso. Nós precisamos resgatar também em nossa vida, em nossa mente, né? Essa consciência da presença de Deus. Sempre, né, contínua de Deus ao nosso lado, nos observando, não apenas para nosso julgamento, né? Porque às vezes, nossa, então, eu vou ficar aqui e tal, Deus está me olhando e estou com medo dessa situação. Não, exatamente pela proteção. Isso deve nos trazer alegria. Temos alguém caminhando ao nosso lado, querendo o melhor de nós. Amém. Pergunta B. Por que a Bíblia chama os crentes de templo de Deus e como devemos manter com todo o empenho a santidade desse templo? Então, primeira parte da pergunta. Como a Bíblia, ou por que a Bíblia chama os crentes de templo de Deus? O texto de Coríntios, ele diz que devemos ter consciência que somos santuários de Deus. O texto é bem claro, temos que ter consciência. Por quê? Porque é o meio que Deus usa para não só habitar em nós, mas também estar em contato com toda a humanidade. Deus usa o ser humano para estar em contato com a humanidade, temos que ter consciência disso aí. Sim. Essa é a primeira parte. E sendo a habitação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita em nós, automaticamente Deus habitando em nós, Deus habita no templo. Então somos templo de Deus. Agora, como nós devemos manter com todo empenho essa santidade, ou a santidade desse templo? Porque nós vimos, tanto na experiência de Jesus, quanto ali na experiência do Êxodo, especialmente na de Jesus. Ali Jesus reivindicando a santidade para o local onde Deus habitaria, né? Ou onde Deus deveria estar habitando, que era o templo.
e que não existia. Então agora aqui nos chama a atenção. Bom, nós somos templos de Deus, o Espírito Santo habita em nós, é a morada de Deus. Como manter a santidade desse templo? A palavra de Deus diz que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Então entendemos aqui que tudo que não estiver em conformidade com a vontade de Deus deve ser eliminado. Porque lá no templo, o que estava acontecendo ali não estava em conformidade, tanto que Cristo agiu com firmeza. Então tudo aquilo que não está em conformidade com aquilo que Deus pede de nós para o nosso templo, devemos eliminar. Tudo que for pecado, tudo que for confusão, devemos tirar da nossa vida. Inclusive, eu acho interessante que o irmão sempre comenta que isso entra não só uma consciência pura em relação à lei de Deus, mas também na questão alimentar, na questão de certas amizades, ambientes. Então, tudo isso deve ter um cuidado para que o templo que somos nós esteja apto para a presença de Deus. Exato. Então, o todo da nossa vida deve refletir isso, né? Então, naquilo que alimentamos a nossa mente, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, né? Aquilo que alimentamos nosso corpo, o irmão mencionou a questão da alimentação, aquilo que nós nos propomos a fazer, os ambientes que nós também escolhemos para frequentar, as companhias, e tudo isso deve ser levado em conta quando nós refletimos que somos templo de Deus. Qual é o cuidado que tenho tido com esse templo, né? Para que através das nossas ações, através das escolhas que fizermos, nós não venhamos a profanar esse templo tão maravilhoso, tão especial que Deus nos concedeu, que é a morada do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então a presença de Deus, precisamos ter essa consciência sempre presente no nosso dia a dia. Somos morada de Deus, o Espírito Santo habita em nós e, portanto, precisamos zelar para que esse templo permaneça sendo a morada de Deus e não seja profanado como fizeram os Falamos no tópico anterior, né? Uma presença externa e uma presença interna também. Essa consciência é necessário ter. Eu preciso ter essa consciência de que eu sou templo de Deus, então tudo que eu for inserir em mim deve estar de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. E tudo também que eu for expor também deve estar segundo a vontade de Deus. O assunto é amplo, né? Nós podemos perceber que vamos falar de templo, de Jesus purificando um templo lá quase 2000 anos atrás, mas que traz lições que nos afetam assim, de uma forma bem direta nos nossos comportamentos, na nossa forma de viver o cotidiano. Isso. Eu acredito que o autor da lição tinha essa intenção mesmo, né? Sim. De trazer essa reflexão nos nossos dias de hoje. Que é necessária, né? Sim. É necessária. Sim. Quantas vezes no nosso dia a dia podemos nos pegar despercebidos desta consciência de que somos templos do Espírito de Deus, né? Sim. E às vezes, ao manusear o celular ou qualquer outra coisa, nos deparamos com coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Sim, que contamina o tempo. Né? Que consome o tempo, que contamina a nossa alma. Ou então ingerindo alimentos que em quantidades equivocadas ou na qualidade equivocada, ingerindo esse alimento, destruindo o corpo, enfim, são diversos aspectos que merecem a nossa reflexão para que esse templo não venha a ser profanado. Isso.